Olá, eu sou o Matheus, sou professor, faço alguns conteúdos mais para o Instagram sobre livros. Eu resolvi começar a postar esses tipos de vídeo aqui no YouTube, onde eu consigo conversar um pouco mais sobre alguns assuntos específicos. Aí eu sempre faço uma bike, um cardio todo dia. Eu pensei, por que não, né? Pegar os 15 minutinhos que eu faço de bike e conversar sobre algum assunto específico, né? E poder postar no YouTube, porque são tipos de vídeo que não se encaixam no Instagram, né? Ficam mais legais pro YouTube. E eu decidi por que não, né? Acho que fica legal. E se for de bom proveito para algumas pessoas, para uma pessoa que seja, já tá bom. E esse primeiro vídeo aqui, nesse quadro, digamos assim, eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que bastante gente se questiona, assim, né? Bastante gente que está entrando na leitura, ou que já está há algum tempo também, é um tipo de coisa que desagrada, né? Um tipo de questionamento que fica na nossa cabeça assim, será que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Que é a questão seguinte, é normal, é saudável, tudo bem, tá tudo bem deixar de ler um livro pela metade ou no começo, parar de ler esse livro e abandoná-lo. Tá tudo bem? E, cara, eu acho que é uma coisa que todo mundo que tá na leitura, que lê alguma coisa, se questiona. Principalmente aqueles mais assíduos, né, na leitura. E acho que tem algumas coisas que a gente pode falar sobre esse assunto, né? Primeiro que, creio eu, e assim eu acho que, eu tenho certeza, acho não, eu tenho certeza, não é um problema nenhum se deixar de ler, né? Por que seria um problema você deixar de ler um livro? Né? Acho que a primeira questão é essa. A gente cria muita ideia, né? Ideais. A gente cria ideais nas nossas cabeças de o que deve ser, como deve ser, né? Eu tenho que fazer isso exatamente dessa forma, nessa cartilha aqui, para que eu seja um tal pessoa, né? Então a gente se enquadra muito, a gente se coloca muito em caixotes, né? Para querer se enquadrar em algum lugar, em algum grupo, né? Se enquadrar como alguém especificamente daquela turma, né? Daquela tribo. E eu acho que isso é um problema muito grande, né? A gente não deve basear a nossa vida, pensa, colocar uma coisa tão importante como a nossa formação literária, né? O conhecimento que a gente quer adquirir, né? No nosso cérebro, para nossa mente, basear aquilo que os outros acham ou que os outros vão pensar e contribuir dessa forma para a nossa mente, para o nosso cérebro, não vai ajudar em nada, né? Então, primeiramente, eu acho que nós deveríamos colocar à frente disso aquilo que eu quero aprender, né? Aquilo que eu busco na minha vida, não na vida dos outros. Porque e aí já passando para outro ponto, né? A gente, na verdade, a nossa vida se baseia muitas vezes, em muitas coisas, em cópias, né? A gente copia pessoas, a gente copia o que os outros estão vendo, né? A gente pega essas dicas e essas opiniões de outras pessoas e utiliza em nossa vida. E isso é muito comum, né? Ninguém cria nada do nada. Eu não desejo fazer uma coisa do nada sem ter sido influenciado por alguém ou por algo. Então, geralmente, as nossas leituras, e aí falando da leitura especificamente, elas têm a ver com influências, né? Dicas, né? Alguém indicou algum livro pra gente, eu vi um filme, resolvi ler o livro desse filme, eu vi alguém lendo alguma coisa e resolvi também ler alguma coisa. Eu vi uma opinião muito legal sobre um livro e resolvi ler esse livro. Então, a nossa vida, ela sempre vai ser assim, isso é muito comum. Vamos ler coisas que pessoas nos indicaram, geralmente. E às vezes, essas indicações não se encaixam na nossa vida, né? Nos nossos objetivos, no nosso contexto mesmo. Né? Ou às vezes, eu simplesmente vou pegar esse livro que uma pessoa gostou muito
e eu não vou gostar desse livro, né? Isso é muito comum, né? Então, e por que eu vou continuar lendo esse livro? Por que eu vou tomar o tempo da minha vida que eu poderia estar tomando para outras coisas, né? Para trabalho, ou mesmo para o momento da leitura mesmo, poderia estar lendo alguma coisa de mais proveito para mim, né? E vou ler isso aqui que na verdade não está me tirando proveito, não estou entendendo ou não estou gostando. Não faz sentido nenhum, né? Por isso que eu acho que essa pergunta, apesar de parecer muitas vezes ser algo válido, não é, na verdade. Eu não imagino isso como algo válido. É uma pergunta exatamente criada pelo nosso cérebro, porque a gente vive nessa coisa de querer se encaixar, entendeu? Se encaixar em algum padrão. E acho que nesse caso é exatamente isso, né? É uma criação do nosso cérebro. A gente não pode perder o tempo da nossa vida e as possibilidades da nossa vida em coisas que não estão agregando pra gente, né? Ah, mas e se eu não tô gostando agora, mas vou gostar mais pra frente? E se eu não tô compreendendo agora, mas se eu ler um pouquinho mais, eu vou compreender? Pode ser o caso? Pode. Pode não ser o caso? Pode também. Talvez mais. Então talvez você só perca tempo, né? E aí, já passando um pouquinho para outro detalhe sobre esse assunto. Muitas vezes, eu, por exemplo, isso já aconteceu muitas vezes comigo, tá? Muitas vezes eu exagerei, mas algumas vezes. Eu comecei a ler um livro, não gostei e parei. E eu já fiz isso bastante, Eu termino os livros, mas muitos eu também não termino. E eu já voltei a ler livro que eu comecei em outro tempo, e aí eu comecei esse livro de novo e eu gostei, né? Mas na época não fez sentido para mim. Mas eu deixei ali. E eu sabia mais ou menos, né, o que o livro falava, sobre o que o livro era. E eu deixei numa posição ali, numa prateleira, que é livros que eu creio que em algum momento eu vou gostar de ler, mas naquele momento não estava me fazendo sentido, tá? Eu ler, entendeu? Ou porque eu tinha outras leituras para fazer, ou porque realmente não estava gostando. Enfim, muitas coisas podem acontecer que aquele livro naquele momento não vai te agradar, mas mais para frente pode ser que agrade. E aí você vai perder seu tempo naquele momento que você podia estar lendo outra coisa, podia estar estudando outra coisa, podia estar, enfim, fazendo outra coisa. Você vai perder com aquilo. Então eu creio que é mais do que válido, tá? Deixar de ler um livro, mais do que válido. Existem tantos livros, né? Tanta literatura existe e você tem tantas possibilidades na sua vida, né? Pelo menos eu pego isso pra mim, né? Eu busco sempre estar focado naquilo que eu realmente tô gostando, tô necessitado naquele momento, preciso ler. Eu erro às vezes, óbvio, né? Todos nós erramos. Mas eu acho que essa consciência de saber que não tem problema nenhum de ler, porque às vezes a gente fica com esse questionamento na nossa cabeça, eu acho que é importante a gente ter essa ideia, tá, fixa na nossa mente, que não há problema nenhum em parar de ler. E se alguém fala para você que há um problema em parar de ler, eu acho que essa pessoa está se colocando nesse caixote que eu falei e não compreendeu, né, que está dentro de um caixote, né, querendo ser. Porque muitas vezes é querendo ser que a gente acaba não sendo, né? Apesar de querer ser um importante caminho aí para você ser, tá? Mas tem que existir esse cuidado de não querer ficar se encaixando, né? Porque você vai perder a sua vida tentando viver de outra pessoa, né? Então, leia aquilo que você sente prazer em ler ou leia aquilo que você tem necessidade de ler, né, para sua vida. E não aquilo que outros têm necessidade ou que outros se agradam em ler. Acho que uma das coisas mais importantes, né, da leitura é exatamente isso. Nós termos consciência, né, daquilo que
é bom pra gente, daquilo que nos agrada ler, entendeu? Ter uma personalidade ali, né, literária. A formação literária é muito importante nesse sentido. Então, acho que a resposta já está feita, né? E não se preocupar com opinião alheia nesse sentido, tá? Poxa, se a gente fosse se preocupar com a opinião dos outros em relação a coisas boas que a gente está fazendo, pô, a gente não vive, né? Uma coisa é se você estiver fazendo uma coisa muito errada e as pessoas estão tendo opiniões sobre você e fazem sentido essas opiniões. Mas agora, se você está buscando criar aí uma formação literária, né? Trazer conhecimento para sua cabeça, ler, que é uma coisa assim primordial para a mente do ser humano, é uma coisa que você não tem que se preocupar com o que os outros estão pensando, né? Então, acho que a resposta é essa. Não tem problema algum você parar de ler. Eu já parei de ler alguns livros sem problema, não tenho remorso nenhum sobre isso, tá? Eu acho que literatura é exatamente sobre você ir buscando os caminhos, ir buscando os conhecimentos. E sabendo o que você tem que ler naquele momento, o que é para você, o que você precisa naquele momento, né? Então, e guarde os livros, porque em algum momento pode ser que esses livros voltem a fazer algum sentido para você e você queira ler. E pode ser que você goste, né, num futuro. Então, acho que a resposta é por aí. Foram 12 minutos, acho que vou fechando por aqui, que minha mente esvaziou. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Valeu. A gente se vê na próximo vídeo aí.